abençoe, possamos estudar as questões do Livro dos Espíritos e, a partir daí, entendermos um pouco mais sobre esse tema tão rico e que nos faculta tanta melhoria em nossas vidas, que é a reencarnação. Então, hoje nós vamos estudar o livro 2º, Mundo Espírita ou dos Espíritos, o capítulo 4º, Pluralidade das Existências, as perguntas 166 a 171. Da 166 a 170 trata da reencarnação. A questão 171 fala da justiça da reencarnação. Quando nós falamos, de reencarnação, todos nós espíritas já sabemos que nós estamos falando a pluralidade das existências é um dos princípios básicos da nossa doutrina. Então, quando a gente fala de reencarnação, nós estamos falando de nascer, mais o quê? Nascer, crescer, mais o quê? Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei, tal é a lei. Então, é uma lei natural. Quando a gente fala de reencarnação, nós estamos falando de uma lei natural. Tal é a lei, nos diz Kardec. Então, é uma lei natural. No livro Estudando o Evangelho, na página 53, Martins Peralva diz o seguinte: o ensino reencarnacionista vem de muito longe, de povos antigos e remotíssimas doutrinas. O Espiritismo não criou, não inventou a reencarnação, mas estudou, sistematizou para convertê-la no principal fundamento de sua estrutura doutrinária. No livro Estudando o Evangelho, Kardec diz que os espíritos, ensinando a doutrina da pluralidade das existências corporais, renovam, pois, uma doutrina que nasceu das primeiras idades do mundo e se conservou até nossos dias no pensamento íntimo das pessoas. Então, o nascer, morrer, renascer ainda, progredir sempre, tal é a lei. É uma lei natural. Existe em todos os tempos. A doutrina espírita, Kardec sistematizou, estudou para que a gente entendesse isso de uma forma mais clara. O véu foi levantado. Nas filosofias orientais, nos Vedas, há 2000 anos antes de Cristo, nós temos essa citação: da mesma forma que nos desfazemos de uma roupa usada para pegar uma nova, assim a alma se descarta de um corpo usado para se revestir de novos corpos. Os egípcios, no papiro Ananda, em 1320 a.C., demonstra a ideia da reencarnação no seguinte texto: o homem retorna à vida várias vezes, mas não se recorda de suas prévias existências, exceto algumas vezes em um sonho. No fim de todas essas vidas, ser-lhe-ão reveladas. Buda, em 563 a 483 a.C., o budismo, o taoísmo, o hinduísmo também tem dentro dos seus princípios doutrinários a crença na reencarnação. Os seres humanos que se apegam demasiado aos valores materiais são obrigados a reencarnar incessantemente até compreenderem que ser é mais importante que ter. Sócrates, filósofo grego, em 469 a 399 a.C., estou convencido de que vivemos novamente e que os vivos emergem dos que morreram e as almas dos que morreram estão vivas. Platão, discípulo de Sócrates, 427 a 348. É certo que os vivos nascem dos mortos, que as almas dos mortos renascem ainda. As almas bebem as águas do rio Letel, rio do esquecimento, antes de se prepararem para suas próximas reencarnações. No livro A República, a mesma ideia lá dos egípcios, Então, é isso que Kardec nos fala. Então, nós vamos encontrar também as evidências evangélicas. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. No item 4, ressurreição e reencarnação,
Kardec diz o seguinte: a reencarnação fazia parte dos dogmas dos judeus, sobre o nome de ressurreição. Existiam 3 seitas principais na época de Jesus: os saduceus, os fariseus e os essênios. Os fariseus eram em menor quantidade, né? Que Jesus sempre fala dos fariseus, mas os fariseus acreditavam na reencarnação. Os essênios, que era um grupo que vivia no deserto, da qual dizem Jesus fazia parte pelo estilo do cabelo e por toda a filosofia dos essênios, também acreditavam na reencarnação. Só os saduceus que não acreditavam na reencarnação, segundo está aqui Kardec nos traz, só os saduceus, cuja crença era de que tudo acaba com a morte, tudo acaba com a morte, não acreditavam nisso. As ideias dos judeus sobre esse ponto, como sobre muitos outros, não eram claramente definidas, porque eles falavam de reencarnação usando a palavra ressurreição. Então, nós vamos encontrar evidências evangélicas, né, na própria Bíblia. Nós sabemos que a noção de reencarnação existiu, né, nos textos evangélicos até o ano de 563, eu acho que eu deixo, não, está aqui, só para confirmar. No ano de 553 depois de Cristo, no Concílio de Constantinopla, que foi tirado com ordem, segundo a história, do imperador Flávio Arcádio, em homenagem à sua esposa Eudóxia, né, que já tinha desencarnado, mas que ela tinha muito medo de ser serva na outra encarnação. Então, ele vai, em homenagem à esposa, ele vai e manda, então, que Justiniano tirasse a reencarnação dos textos bíblicos, né? Adiantou muito, né, gente? Tirar do papel. Vamos tirar do papel que não existe. Isso na Roma Oriental. Kardec traz uma passagem aqui, né? Logo no comecinho do capítulo 4, ele fala assim: Jesus, tendo vindo das cercâneas de Cesareia de Filipe, interrogou assim seus discípulos: que dizem os homens com relação ao Filho do Homem? Jesus pergunta aos discípulos: quem dizem que eu sou? Eles lhes responderam: dizem uns que é João Batista, outros que é Elias o profeta, que já tinha desencarnado. Outros que Jeremias, o profeta Jeremias, lá do Antigo Testamento, ou algum dos profetas. Então, a ideia da reencarnação era uma ideia existente entre os judeus. Simão Pedro, tomando a palavra, respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Replicou-lhe Jesus: bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque não foram a carne nem o sangue que isso te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Isso está em Mateus e em Marcos, Mateus capítulo 16 e em Marcos capítulo 8. Então, a ideia da reencarnação já existia, já era uma coisa que existia, haja vista a pergunta e a resposta dos discípulos a Jesus. Nós vamos encontrar também aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, né, uma outra passagem narrada por Kardec do profeta Isaías. Aqui no Evangelho, fala Isaías capítulo 26, está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4. Aqueles do vosso povo a quem a morte foi dada, viverão de novo. Lá no Antigo Testamento, o profeta Isaías: aqueles que estavam matados em meio a mim ressuscitarão. Despertai do vosso sono e entoai louvores a Deus, vós que habitais no pó, porque o orvalho que cai sobre vós é um orvalho de luz, e porque arruinareis a terra e o reino dos gigantes. Então, falando até lá atrás em Isaías. Eu vou passar rapidamente aqui, porque senão não vai dar tempo. Então, as evidências evangélicas, e nós temos também uma passagem muito conhecida de todos nós, espíritas, nós já ouvimos isso inúmeras vezes, daquela passagem que após a transfiguração, Jesus lá no Monte Tabor, seus discípulos perguntam a Jesus dessa forma: por que dizem os escribas ser preciso que antes volte Elias?
Jesus lhe respondeu: é verdade que Elias há de vir e restabelecer todas as coisas, mas eu vos declaro que Elias já veio e eles não o conheceram e o trataram como lhes aprouve. Então os seus discípulos compreenderam que fora de João Batista que ele falava. Mateus, capítulo 17, versículo 10 ao 13, 10 a 13, e Marcos, capítulo 9, versículo 11. Então, Jesus fala claramente de que a reencarnação é um fato, dizendo que Elias já veio e que não reconheceram Elias, porque Elias era João Batista. Nós temos ainda, essa passagem do cego eu vou pular porque não vai dar tempo. Nós temos ainda outra passagem muito conhecida nossa, que nós já ouvimos várias vezes, que é a passagem de Nicodemos. Nicodemos, um doutor da lei do templo, um doutor do templo, um senador dos judeus, né, que veio à noite ter com Jesus. Ele disse: Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor, porquanto ninguém poderia fazer os milagres que fazes, se Deus não estivesse com ele. Jesus respondeu: em verdade, digo-te, ninguém pode ver o reino de Deus, senão nascer de novo. Mais uma vez aí, né? Então agora vamos para nossas questões. Essa foi só uma introdução. Questão 166. A alma que não alcançou a perfeição na vida corpórea, como acaba de depurar-se? Suportando uma nova existência. Então, qual o objetivo da reencarnação? Aprimorar-se. A perfeição. Questão ainda 166. Como a alma realiza essa nova existência? É por sua transformação como espírito? Depurando-se, a alma sofre, sem dúvida, uma transformação, mas para isso é necessária a prova na vida material. Então, nós vimos André Luiz no livro Nosso Lar, foi para lá, ficou no umbral, saiu do umbral, foi para a colônia espiritual, trabalhou, e quantos trabalhos, quanto aprendizado, mas é onde que é a prova? É aqui. Lá nós temos toda a informação no plano espiritual, mas nós vamos ver se essa informação é conhecimento aqui. Porque aqui a gente só conhece quando a gente é capaz de realizar. Enquanto eu não sou capaz de fazer, eu ainda não sei. Eu posso ter uma receita certinha de bolo. E quando eu vou fazer o bolo, não dá certo. Para eu saber se eu sei fazer bolo, eu tenho que fazer. Então, para saber se tudo isso que eu vivi lá, né, de fato, se transformou em conhecimento, eu preciso da prova, eu preciso da matéria, eu preciso do outro, eu preciso estar aqui nessa escola, nessa ou em outros, né, porque dentro da doutrina espírita a gente sabe também que existem outros mundos habitados. Então, neste ou em outros, né, a Terra está passando por um momento de transformação. E a Terra que transforma, a Terra é quem que está transformando? Aqui somos nós. O mundo regenerado, a Terra regenerada é o quê? Significa o quê? Ser humano regenerado. Então é isso que significa. Ser humano transformado, ser humano que vive de acordo com uma consciência reta, com um pensamento reto, na lei de Deus. Então a terra transformada, regenerada, é ser humano transformado, ser humano regenerado, porque a terra vai ficar do mesmo jeito, a gente precisa só plantar mais árvores, né, gente? Não sei porque que eu falei isso, mas deu vontade. A alma não tem nada a ver com isso. É engraçado. A alma passa, acho que é para a gente rir um pouquinho, mas porque está precisando plantar árvore, tá, não está? A alma passa, pois renovar a terra, não é isso? Acho que foi por essa associação que eu fiz, plantar, fazer frutificar, assim como no nosso mundo íntimo, mas também a gente está precisando colocar umas plantinhas, umas árvorezinhas aí, a hora que a gente passar em algum lugar, sentir, colocar aí. A alma passa, pois, por várias existências corporais? Várias, diz os Espíritos. Sim, todos nós passamos por várias existências físicas. Os que dizem o contrário pretendem manter-vos na ignorância em que eles próprios se encontram. Esse é o seu desejo. Então, várias. Porque o objetivo da reencarnação qual é?
evolução. Enquanto nós não cumprirmos, enquanto nós não andarmos a par e passo com o pensamento de Deus, que é a lei de Deus, que é a lei universal, nós vamos precisar voltar. Até completar, até agir em conformidade com a lei. Parece resultar desse princípio que a alma, depois de deixar um corpo, toma o outro. Então ela se reencarna em outro corpo. É assim que deve ser? É assim que deve ser. O tempo da reencarnação, eu já falei aqui para vocês. Eu achava que a gente levava 300 anos no plano espiritual, né? Ficava lá muito tempo, 150, 1500, não sei quanto tempo lá para voltar. Num congresso que nós somos, e um pesquisador, eu esqueci o nome dele agora, ele trabalhou entrevistando crianças e pessoas no Sri Lanka, né, naquela ilha. Então, eu comecei a notar o que ele estava falando, e depois que eu olhei, vi que tinha um processo reencarnatório de 1 ano e meio depois do desencarne, 3 anos. Nesses casos, as pessoas têm uma lembrança muito clara da vida anterior. Então, ele contando o caso de um menino que ele lembrava onde tinha nascido, ele sabia que era a mãe. Teve um outro caso de uma moça que ela tinha sofreu uma queimadura e ela ainda trazia no corpo a marca e não conseguia atravessar e ir lá do outro lado. Então, a reencarnação, o tempo da reencarnação, a gente não pode precisar, são 300, 100 anos, 200, 5 anos, não existe, né? A partir dessa pesquisa dele, a gente vê, né, a própria 50 anos depois, né? Há 2000 anos, depois 50 anos depois, o Públio Lentulus reencarna na condição de Nestório. Questão 167. Qual o objetivo da reencarnação, então, minha gente? Expiação, aprimoramento progressivo da humanidade, sem o que haveria justiça? É o que nós vamos ver na questão 171. Uma pessoa que desencarna, muito jovenzinho, num processo de equívoco, aí vai ficar queimando os pezinhos eternamente no fogo do inferno. Deus seria justo? Né? Não, isso aí não é lógico, isso não cabe na nossa lógica. Se Deus é Pai, infinitamente bom e justo, é preciso que Ele seja equânime, é preciso que todos tenham a mesma oportunidade, senão não é justo. Então, se a gente entende, se a gente não aceita a reencarnação, a gente não está aceitando um Deus justo. Para uns, fica tudo bem, e o outro, que desencarna no equívoco, vai ficar toda a vida e não vai ter uma nova chance. Então, a lógica nos remete a essa justiça, né? A reencarnação é uma coisa... entender a reencarnação é entender a justiça divina. Questão 168. O número de existências corporais é limitado ou o espírito reencarna perpetuamente? Já pensou, olha, Marcela, você só tem 5, hein? Queimou uma. 4. Vai para lá, volta, minha filha. Queimou outra. 3. Vocês já imaginaram? Não é desse jeito, não, gente. Olha o que os espíritos dizem, né? Não é para a gente ficar acomodado, não. É para continuar a caminhada firme. A cada nova existência, o espírito dá um passo no caminho do progresso. Mesmo que a gente ache, olha para a pessoa e fala, não, caminhou. A cada encarnação nós damos um passo para frente, né? 2 para trás, 3 para frente, umzinho foi para frente, né? Então, a cada existência o espírito dá um passo no caminho do progresso. Quando se despojou de todas as suas impurezas são os equívocos, é não agir de acordo com a lei de Deus. O que acontece? É completista. Beleza, não precisa mais. Aí vamos para o mundo, imensidão de mundos distantes, vamos construir, né, da nebulosa solar, novos planetas, assim como Jesus. Linha reta. Questão 169. O número de encarnações é o mesmo para todos os espíritos? Se fosse a mesma, tinha que ter 5 para todo mundo, né? Qual é a diferença? Aquele que caminha depressa poupa das provas. E como é que é caminhar depressa? É sair correndo? Vamos fazer... O que é esse caminhar depressa?
seguir as leis de Deus, caminhar dentro da lei do amor, da justiça e da caridade. Quanto mais eu trabalho no bem, mais bem eu me faço, mais eu me aprimoro. Mudar o meu padrão mental, olhar para as criaturas e transformar, como diz a oração de São Francisco de Assis, é um roteiro para a corrida. Senhor, fazei-me instrumento de tua... Aonde houver ódio, que eu primeiro vou levar o amor para onde? Para dentro de mim. Aonde houver tristeza, que eu leve, primeiro para onde que eu vou levar? Aonde houver desespero, que eu leve o quê, gente? Primeiro para onde? Para aqui. Para que eu possa ser um agente da esperança. Né? Então, aonde houver guerra, que eu leve. Então, aonde que a gente primeiro precisa pacificar? Em que continente, em que universo? Primeiro, eu preciso levar a bandeira branca da paz para o meu próprio universo, para o meu próprio mundo íntimo, pacificar a minha alma para que eu possa levar a paz. Então, essa caminhada... Né? Esse depressa é quanto mais depressa eu transformo este universo que sou eu mesma, esse micro-universo, né? Quando eu me transformo em pequenina centelha dessa chama luminosa que é Deus, nosso Pai Criador. Então, quando eu faço essa transformação em mim, eu estou transformando o mundo. Eu estou correndo, eu estou acelerando, eu estou adiantando através do trabalho do bem, através do amor ao próximo, através do exercício da caridade. Questão 169, questão 170 agora. Em que se transforma o espírito depois da última encarnação? Nós já falamos em espírito completista, em espírito bem-aventurado e espírito puro. Eu trouxe para a gente agora acompanhar, todos nós já vimos, todos aqui já cansamos de conhecer essa história, que está no livro Os Missionários da Luz, no capítulo 13, cujo título é Reencarnação, que fala da reencarnação de Segismundo. Todos nós já ouvimos falar inúmeras vezes, mas vamos rever? Porque como é que a gente aprende? Repetindo, não é isso? Então vamos recordar. Na verdade, nós vamos recordar. Capítulo 8, vamos chegar lá. Capítulo 10, 11... Cheguei, não estou passando aqui, vou procurando. A reencarnação de Segismundo. É uma encarnação precedente do casal Adelino e Raquel, que o nosso querido André Luiz narra aqui nesse livro, no capítulo 13. Em uma encarnação precedente do casal Adelino e Raquel, após uma paixão desvairada, Segismundo assassinou Adelino e Raquel foi parar no prostíbulo. Desencarnaram, cada um por sua vez, sob intensa vibração de ódio. No plano espiritual, o casal prometeu receber Segismundo como filho. Perceberam a situação? Adelino e Raquel, eles já vinham, é um casal, eles já vinham se encontrando em várias reencarnações, compartilhando tristezas e alegrias. São dois espíritos comprometidos, né? Só que numa encarnação, Segismundo se apaixona por Raquel e faz o quê? Não sei como é que foi não, eu fiz assim, mas eu não sei como é que foi não. Eu só sei que ele assassinou Adelino. Então, Raquel foi parar numa situação terrível, né? No prostíbulo, então, um ódio ali. Plano espiritual, o que acontece? Vamos receber Segismundo como filho. Será que isso aconteceu só na historinha aí? Só nessa história narrada aí, né? Quem caminha comigo? Quem caminha comigo? Com quem eu compartilho o meu lar? Quem caminha comigo? Com certeza é alguém vinculado a mim por amor ou por horror, né? Ódio é feio, mas por horror. Então, vamos lá. André Luiz e seu instrutor, Alexandre,
chegaram à casa de Adelino. Herculano, que era o espírito que acompanhava o Segismundo, porque Adelino e Raquel já reencarnaram e já tinham um filhinho, o Joãozinho, que era, diga-se de passagem, uma gracinha, né? Quem lê o capítulo 13 vai ver. E eles, nesse processo, Sigismundo viria como filho de Adelino e Raquel. Então, André Luiz foi com o instrutor à casa deles e chegaram lá, já encontraram o Herculano, que era o espírito que acompanhava Sigismundo. Alexandre, André Luiz e Herculano se aproximam de Segismundo. Gente, Segismundo estava em espírito no ambiente familiar de Adelino, Raquel e Joãozinho, o filho primogênito do casal. E Sigismundo se encontrava visivelmente abatido. O casal Adelino e Raquel, com o filhinho, faziam um lanche, né, mas Adelino estava assim, triste, amargurado. Por que será, hein, minha gente? Porque ele sentia a presença do Sigismundo. Alexandre, André Luiz e Herculano se aproximam da mesa e percebem que Adelino está aflito e de pouca conversa com a esposa. Então, aqui nessa passagem também eu acho muito interessante, quando o instrutor fala que o casal, quando eles não têm prazer no diálogo, existe um afastamento. Então, que entre os casais, a gente deduz que é preciso que o casal busque o prazer de conversar, de dialogar, de trocar ideias. Adelino, amargurado, pouco falava com a esposa, porque neste processo, apesar deles se encontrarem, Raquel avançou mais espiritualmente que o Adelino. E ele se parecia aflito, de pouca conversa. O pensamento envenenado dele destruía a substância da hereditariedade. Minha gente, o pensamento envenenado. O que é o pensamento envenenado? Cheio de miasma, cheio de rancor, cheio de ódio. E aí Alexandre se aproxima e faz o quê? Alexandre, o instrutor, vai usar o Joãozinho, o João, o menino, e ele vai, se aproxima e dá um passe e faz com que o João, então, entrasse na conversa. E o menino começa conversando. Eu queria achar a página, porque eu ia falar do diálogo, que é muito interessante, né? Ele começa falando assim, papai está triste, ou papai está zangado. Aí a Raquel, com muito jeitinho, fala assim, não, papai está cansado. E ele começa, então, ele fala, que pena, num trecho do diálogo. Aí o Adelino começa a se tocar com a fala do seu filho. Né? E a partir do João, dessa conversa, as perguntas, né, ingênuas, mas perguntando assim, mas papai trabalha muito, mas no trabalho ele é assim também, ele fica zangado? É mais ou menos assim, tá, minha gente? Eu já tenho algum tempo que eu li, então não estou conseguindo reproduzir, mas o contexto é esse. Ele falou, mas lá no trabalho é assim também? Aí a Raquel, muito jeitosa, não, lá ele precisa sorrir para as pessoas. Quando ele chega aqui em casa, na nossa intimidade, que ele pode ficar assim, zangado. Aí o Joãozinho fala assim, que pena, né, papai? E a partir daí ele é tocado e começa a melhorar o relacionamento, começa a mudar a atitude do Adelino em relação à sua família. E ele, profundamente comovido por esse diálogo com o filho, ele se compromete a voltar mais cedo para que eles orassem juntos antes de deitar. E antes de dormir, conforme prometido, o casal segue com grande atenção a oração dominical proferida com emotividade infantil. O João pede, o menino pede para fazer oração. Pelo pequeno João, mas instruído pelo Alexandre, pelos mentores, porque sabia que o Adelino ia ouvir a oração do seu filho. Então, o clima de preparação para a aproximação de Segismundo com Adelino melhora. Por quê? Porque Adelino começou a mudar o seu padrão mental através da oração. Como é que a gente tira o veneno do pensamento? Uma das formas mais rápidas é pela oração. Que é um gesto simples, que é só a gente falar, Senhor, eis-me aqui, eu quero ser, Senhor, teu servo fiel.
Enche-nos as mãos de dádivas benditas, para que em teu nome nós possamos repartir, além do pão, o bem. Então, é uma oração simples, aquela que sai do nosso coração, que nos conecta com Deus, com os espíritos superiores. Naquele momento, nós transformamos veneno em luz, veneno em alimento salutar para o nosso corpo, para o nosso ambiente familiar. Então, o clima de preparação, com a aproximação de Sigismundo, começa a melhorar. E aí Adelino e Raquel dormem. E o que acontece? Os dois abandonam o corpo físico, porque quando a gente dorme, o que acontece com o nosso espírito? Nós continuamos ligados pelo cordão fluídico, mas é como se nós estivéssemos desencarnados. Então, Raquel vai ao encontro, porque junto da equipe espiritual estava sua avó materna. Raquel vai logo ao encontro da avó, conforme está mostrando aí, enquanto Adelino vagava pelo quarto, angustiado e espantadiço. Ele já estava ele já acordava falando que ele estava sobressaltado, ele já acordava, porque ele estava tendo esses encontros já com o Sigismundo, só que ainda estava envenenado. E ele, angustiado, quando ele vê o Sigismundo, Adelino apavora-se ao ver Sigismundo. Alexandre interfere, lançando raios magnéticos tranquilizadores sobre ele, e em seguida convence Adelino de que Sigismundo não lhe deseja mais nenhum mal e que está em busca do seu perdão e acolhimento paternal. E Sigismundo pede perdão, me perdoa. Adelino e Raquel tinham se comprometido no plano espiritual a aceitar esse espírito como filho. E quando ele vê Sigismundo humilhado, ele sente que era sincero, né? Me perdoa. Ele então fala, não, deve ser sincero. E Adelino então muda, transforma o seu olhar e fala, não, está tudo bem. E a partir daí, ele é lembrado, né, de que ele receberia o Sigismundo como filho. E ali ele perdoa. Comovido com as explicações de Alexandre, Adelino aceita o pedido de perdão de Sigismundo, seu algoz na vida pretérita, dissipando nesse momento as pesadas nuvens de ódio que enedoava seu perispírito e escondia sua condição de espírito elevado e nobre. Começa a mudar. A presença de Sigismundo, a partir daí, no momento que ele perdoa, já não pesava mais. Porque, minha gente, às vezes a gente fala assim, olha, estou me sentindo mal, deve ter algum espírito que não... Né, tem um espírito que é obsessor, não é isso? Mas, às vezes, é o ódio que nós trazemos, é o não perdão que nós trazemos, que nós sentimos a vibração pesada, mas essa energia vem do nosso padrão mental. Quando a gente muda... Né? Tem um trechinho aqui que eu queria falar, que quem é genuinamente bom, o mal não interfere. Quando nós nos transformamos em seres genuinamente bons, o obsessor não fica. Se ele chega perto da gente é para pedir perdão ou para aprender um pouquinho. Porque aqui André Luiz, o Alexandre fala para ele, quem é genuinamente bom, o mal não interfere. Então aí... Satisfeitos com o trabalho, Herculano e Alexandre à frente, e André Luiz e Sigismundo atrás, deixam a casa de Adelino para retornar na semana seguinte. Veja, vocês estão vendo o trabalho que dá para reencarnar? O quanto nós precisamos aproveitar este nosso momento, essa nossa encarnação? Olha o trabalho que dá, né? Aí... levam Sigismundo e na semana seguinte é que vai começar a iniciar o serviço da reencarnação. Isso é a preparação. Uepa, eu fiz besteira. E agora? Não. Ah, que bom. É assim a reencarnação, por isso que a gente reencarna. A gente dá uma vacilada, aí a gente tem a oportunidade de reencarnar para acertar, né? Quando a gente quer acertar, porque quando a gente não quer, fica apertando aqui o B, como eu apertei, direto. Então, eles saem
Aí, na semana seguinte, André Luiz e Alexandre chegam à casa de Adelino na véspera da ligação do espírito Sigismundo com a matéria orgânica. Lá encontrar Herculano e Sigismundo. O Sigismundo já estava lá. Vocês estão prestando atenção no que é um processo reencarnatório? Isso aconteceu com Adelino e Raquel e com todos nós aqui. O nosso processo reencarnatório, né? O cuidado que os espíritos, que a equipe espiritual tem, lá encontrar em companhia dos espíritos construtores que iam cooperar na formação fetal, nos cromossomas, na organização física de Sigismundo para que ele atendesse ao processo reencarnatório dele. Sigismundo, já vou adiantar para vocês, né? Não vou adiantar, não. Senão vocês não vão prestar atenção. Vamos lá. O ambiente familiar estava cercado de afeição, porque Adelino mudou. Adelino perdoou, minha gente. Perdoou, o ambiente saiu daquela onda, aquela nuvem, aquela coisa pesada. Sigismundo estava lá e Adelino estava bonzinho, mansinho, porque ele tinha perdoado. Alexandre examina os mapas cromossômicos planejados de Adelino com assistência dos espíritos construtores. Ante a iminência da reencarnação, Sigismundo torna-se extenuado e abatido, sentindo-se fraco, incapacitado e receava a ideia de novos fracassos no retorno à carne. Então, como ele se sentia muito culpado, ele tinha medo de fracassar. Olha a situação do espírito reencarnante também, né? Com o incentivo dos amigos, ele se sentia mais confortado. Gente, amigo faz isso, nos incentiva a fazer aquilo que a gente precisa fazer. Vamos, você vai conseguir, vai dar certo, coragem e fé. Os mentores, né? Eu acho que a Joana, ela sempre fala assim, avante, avante. No final dos trabalhos espirituais, ela fala avante. Então, é isso que eles falavam. Com o incentivo dos amigos, ele se sentia mais confortado, principalmente ante a promessa deles de que a colaboração continuaria mesmo após encarnados. Vocês estão percebendo o carinho, o afeto? Tem que já andar rápido, que já passou muito da hora. Então, antes de reencarnar, o Sigismundo olha triste, mas ele vai para a redução, no momento crucial, que é o momento da redução perispiritual. Ele reduz em tamanho. Os espíritos construtores iniciam o processo de magnetização do corpo perispiritual de Sigismundo. Durante esse processo, à medida que sua espiritual é reduzida, ele vai perdendo a lucidez e parecia cada vez menos consciente. E depois ele já com forma perispiritual reduzida, né, a avó de Raquel a entrega em espírito o Sigismundo já com a forma perispiritual para Raquel, e uma assembleia. Olha que coisa linda, gente. Olha que coisa linda. Ante uma assembleia de espíritos, Alexandre anuncia o momento sublime da entrega de Sigismundo à sua futura mãe, sobre o olhar vigilante de Adelino. Por que ele conseguiu acompanhar tudo isso em espírito? Porque ele perdoou. O aposento conjugal estava cheio de flores, de luz, com o propósito de adornar os caminhos do recomeço de Sigismundo. Não é lindo, gente? Tudo isso foi possível porque Adelino foi capaz de perdoar. E a partir daí ele vai cumprir aquilo que ele prometeu no plano espiritual antes de reencarnar. Então, ainda tem todo o processo, né? Mas após a prece de Adelino, mas já está muito passado da hora, os influxos de energia sublime, de espíritos superiores, Raquel recebe o espírito de Sigismundo dos braços de sua avó materna. E aí o casal já, né, acolhendo, e no momento você vê que Alexandre o tempo todo acompanhando todo o processo para que tudo desse certo. E sobre o influxo magnético dos construtores espirituais, a forma reduzida de Sigismundo é ajustada ao útero materno, terminando assim a operação inicial de ligação do processo reencarnatório. E aí eles retornam, missão cumprida, para o nosso lar. Queridos, eu trouxe para vocês, eu trouxe para nós nessa passagem, para que a gente
valorize esse momento, nosso tempo aqui na Terra, esse nosso processo reencarnatório. Assim como Adelina e Raquel, assim como Sigismundo, espíritos endossaram e adoçaram, né? Tornaram mais doce, mas endossaram o nosso processo reencarnatório e nos ajudam, estão do nosso lado o tempo inteiro. Nós temos um espírito que está sempre conosco, que nós podemos chamar de nosso espírito protetor ou anjo guardião. Vamos recorrer a ele na hora das nossas dificuldades. Nós não estamos sós, em momento nenhum nós não estamos sós, porque o Senhor, Deus nos ama, e a reencarnação é uma prova desse amor de Deus, porque senão Deus não seria justo. A questão 171 que falta falar foi a leitura inicial, então não há necessidade que a gente comente, porque fala da justiça divina. Eu acho que a gente já conseguiu abordar isso durante essas questões. Que o Senhor nos abençoe, nos proteja, nos guarde, nos ampare, e que possamos, todos nós, a cada manhã, dizer para a gente mesmo: avante, você pode, você consegue, você é o Filho amado de Deus, você é o bom perfume do Senhor. Que assim possa ser.